Vamos lá, então, bem-vinda. Eu estou hoje aqui com a Suelen, uma aluna brilhante, uma profissional muito íntegra, é uma honra ter te orientado. E eu queria saber primeiro, está nesse processo aí de orientação, né? Primeiro, como que você me encontrou aí nesse universo da medicina chinesa? Traz um pouquinho para a gente, como é que você me achou? Então, Raquel, boa noite, né? Eu te encontrei nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu sempre, assim, pesquiso as redes sociais em busca de medicina chinesa, de acupuntura, e onde foi que apareceu um vídeo seu, né? E depois que eu assisti um vídeo seu falando sobre insônia, eu fiquei apaixonada, assim, pela maneira como você explicou, assim, muito fácil de entender, e comecei a seguir sua página. E aí segui sua página, sempre acompanhando. E aí começou a pandemia, né? E aí começou a ficar meio difícil e começou os cursos online. Eu sempre pensava assim, Aham. nossa, ela podia tanto ter um curso online, né? Porque eu moro aqui no interior de Minas e sempre querendo ter esse contato. E aí foi quando você lançou o seu curso e eu fiquei assim apaixonada. Pensei, quando ela lançasse um curso online, eu vou entrar. E quando você lançou, não teve outra. Acho que eu fui a primeira da primeira turma, né? Foi no comecinho, foi a turma um ou 2. E assim, Foi no você já tinha comecinho. uma formação de medicina chinesa, né, Sueli? Aí em Minas, você já tinha feito uma formação completa e você estava trabalhando. Como é que foi na sua prática aí, no dia a dia, né, o programa para você? Que diferença que fez? Então, eu sou farmacêutica e fiz uma pós-graduação em acupuntura, porque Hum. eu vi assim na acupuntura uma maneira de ajudar mais as pessoas, né? O que eu queria era ajudar mais as pessoas. E só que com essa pós-graduação, eu achei assim que foi muito deficiente. O que eu aprendi lá, muita coisa assim, eu não aceitava, não entrava na minha cabeça. E eu achava assim muito complicada, talvez a maneira que eles tentaram passar o conhecimento, né? Uhum. E não conseguia fechar um diagnóstico, uma síndrome, achava muito difícil. E foi onde eu conheci o seu curso, que tem o passo a passo ali, é bem íntegro, você começa desde o Tao, o Yin e o Yang, e tem todos os módulos, o passo a passo para a gente ir evoluindo. E assim, o conhecimento que eu adquiri ali fez uma grande diferença na minha prática clínica, foi muito bom para mim. Eu acho assim que preencheu uma grande deficiência que eu tinha, que é não conseguir fechar a síndrome do paciente. E você atendia com esse conceito de síndrome, assim, você já tinha terminado a pós. Como era? Porque é uma coisa que o público de medicina chinesa sempre questiona, né? Uhum. É uma lacuna que fica para muita gente. Fechar a síndrome, você fechava o desequilíbrio energético funcional e tratava esse desequilíbrio ou não fechava? Não, não conseguia fechar. No meu curso, a gente viu síndromes muito superficial, foi muito superficial o conhecimento de síndromes. A gente via muito os 5 elementos: o elemento que estava em deficiência, o elemento que estava em excesso. E aí a gente utilizava pontos para sedar ou tonificar aquele elemento. A gente não chegava na síndrome, não fazia assim uma análise bem profunda para conseguir chegar na síndrome. E a Era análise fisiológica, assim, da fisiopatologia, da propedêutica, que é como o corpo está em relação ao mecanismo funcional, né? Sede, fome, suor, frio, calor, você analisava isso depois da pós? Os tipos não, de suor, os tipos de sede, os tipos de humor, os cinco não, elementos, não, sem entrar na semiologia? sem entrar na semiologia, não analisava suor, frio, fome, micção, era bem assim, superficial mesmo, uma avaliação muito superficial, não chegava a fundo assim não, a avaliação. E como é que é o fechamento hoje? Assim, o que mudou em relação? Porque uma das coisas que eu acho mais interessante, né? Não sei o que você acha, é essa visão, chegar na síndrome de um paciente com 2, 3, 7 enfermidades e trabalhar o tratamento e modificar quem é aquele paciente. Porque você muda o Uhum. humor, você pode mudar a forma dele pensar, agir,
porque você muda toda a sensação interna. Você pode trazer um pouquinho agora, assim, como que hoje você trata, como que você fecha o diagnóstico, se tiver algum exemplo, e o que o paciente mudou, como que é o seu tratamento hoje, a força que você tem para se colocar no mercado? Uhum. Bom, o fechamento com síndromes, o que eu mais gosto é de ver, por exemplo, que a gente pode tratar uma insônia, a mesma insônia de um paciente não é a mesma insônia do outro paciente. Os pontos que eu vou utilizar num paciente com insônia não vai ser os mesmos pontos que eu vou utilizar no outro com insônia. Um paciente que tem a dor de cabeça não vai ser os mesmos pontos que eu vou utilizar no outro paciente que tem dor de cabeça. Isso, assim, que eu acho mais maravilhoso, porque a medicina chinesa, ela visa o indivíduo, né? A pessoa como um todo, tudo que está gerando desequilíbrio nele, como excesso de trabalho, alguma emoção reprimida, né? O estilo de vida, alimentação. Então, uma causa que pode estar causando, um fator que pode estar causando a doença no paciente, não pode ser o mesmo do outro. Então, essa diferença de trabalhar com a síndrome, você chegar a fundo mesmo, o que está acontecendo, qual que é o patógeno do paciente, isso é o que mais me motivou a trabalhar com as síndromes. Isso é é muito muito bom. forte. O que faz mal para um não faz para outro, né? O que faz mal para um não faz para outro. Isso que é o mais maravilhoso da medicina chinesa. E o seu paciente percebeu, assim, ou você criou um vínculo diferente, teve uma aproximação, porque quando você chega na síndrome, parece que você tira o véu todo do paciente, você enxerga ele muito por dentro, né? Você pode trazer, assim, como foi esse vínculo, essa confiança no paciente em relação ao seu trabalho se mudou, e o exemplo de algum tratamento para a gente ver esse fechamento? Sim, eu tenho o exemplo de um tratamento. Foi uma paciente, ela é aposentada, com 65 anos de idade, e ela me procurou para tratar insônia. A E insônia assim, que é a tua, né? Desde o princípio que te trouxe foi a insônia, né? E a insônia é foi a muito comum hoje, insônia, tá uma loucura, né? uma Quantidade de pessoas loucura. dormindo mal, nossa. As pessoas não estão conseguindo dormir. E assim, o maravilhoso do diagnóstico foi que eu consegui ver a fundo o porquê que ela estava com essa insônia. Por quê? Fazendo uma avaliação, né, de acordo com a ficha de anamnese, com os 7 pilares, pulso, língua, e eu fui mais a fundo na emoção, né, e verifiquei que essa é uma paciente que, durante a vida dela, hoje ela é aposentada, mas durante a vida ela trabalhou muito, né, ela teve excesso de trabalho, ela trabalhava numa clínica, fazendo a limpeza com serviços gerais nessa clínica, e trabalhava no hospital aqui da cidade à noite, fazendo aquele revezamento 12 por 36. E essa paciente, ela também não foi casada. Ela não é casada, nunca foi. E ela, assim, não tinha, mesmo que não tivesse sido casada, ela não tinha, assim, namorados, né, relações, não procurava relações. E uma síndrome interessante que eu encontrei nela foi a estagnação do fígado. Por causa, né, que a gente sabe que a relação sexual, a gente precisa da relação sexual para movimentar a energia, para ela não estagnar, né? E esse excesso de trabalho, ela era muito reprimida, ela me reclamava muito, assim, que não conseguia se impor numa situação, assim, que ela não achava correta, ela não conseguia dar a opinião dela. Então, sempre muito reprimida, não mostrava os sentimentos. E isso tudo foi estagnando o fígado dela. E aí eu conseguia ver essa estagnação do fígado com um mioma que ela teve no útero, que ela teve que retirar, nódulos na tireoide, Nossa. tendinite no ombro, tudo isso tem a relação com a estagnação do fígado, né? E percebi, assim, que ela me reclamava de pressão alta e que a pressão, ela subia quando, principalmente fator emocional, quando ela ficava muito ansiosa ou nervosa, a pressão subia. E aí eu verifiquei também sintomas de rim, né? Porque o fígado, como ficou estagnado, puxou a energia da mãe, que é o rim. Então, o rim ficou deficiente, não conseguiu produzir o sangue, né, pela medula, que eu vi também muitos sintomas de deficiência de sangue nela. E o rim não conseguiu subir, né, para resfriar o coração ficou acelerado, causando a insônia e a ansiedade.
Então, eu Nossa, vi, assim, muitos sintomas da deficiência de sangue nela, como, por exemplo, eu via a língua muito murcha, com rachadura, sem saburra. Ela me reclamava muito de queda de cabelo, visão embaçada, secura nos olhos. Ela emagreceu muito, assim, no último ano. E ela tinha tontura, depressão, tanto a insônia. Tudo isso mostra essa deficiência de sangue, né? E é uma no- paciente, assim, muito interessante, porque ela me procurou, eu atendi ela antes da pandemia, e ela me procurou também depois da pandemia. E eu comecei a assistir o seu curso, foi durante a pandemia, né, que você lançou o diagnóstico. é. Então, eu atendi essa paciente antes do seu curso. E eu tinha, assim, melhoras, mas não tinha tanta melhora. E depois do seu curso, que eu comecei a utilizar as suas técnicas, né, das síndromes, orientar a alimentação, orientar o Qigong, exercícios físicos, eu tive uma grande melhora depois que ela me procurou, agora, né, que eu atendi ela nesse último mês. Então, assim, eu senti muito mais segura para fechar a síndrome dela. Uma paciente que, é assim, antes do seu curso e depois do seu curso. Eu tive muito resultado mesmo agora, depois que eu atendi pela segunda vez. Nossa, interessante que você falou da síndrome dela com uma naturalidade, né? E é muito comum essa profundidade do diagnóstico, assim, muito diferente de te ver no início e te ver agora, assim, realmente é bonito ver a transformação, né? Parece que É, desabrochou a ser uma flor. Muito legal, porque a estagnação levando a deficiência do rim, a deficiência de sangue também como consequência, que é maior agravamento, é muito interessante. E você enxergou, ela, 65 anos que ela tem, né? 65 anos. Você enxergou ela diferente, né? A sua orientação mudou. Como é Enxerguei. que é a tua postura profissional? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de ver, a mudança, assim, é ver a tua capacidade de se colocar, a segurança, desde o que ela come, como ela age, qual o ticum que ela Uhum. vai fazer, o que exatamente ela tem que mudar como hábito. Como é que foi isso, assim? Como você falou, ela seguiu, aí você atendeu mais, você acha que o vínculo foi mais estabelecido? Porque Sim, foi mais imagino que estabelecido. ela adoeceu junto com o comportamento doentio também, né? Sim, sim, porque ela trabalhava muito, né? Ela não procurava lazer, então ela consumiu muito sangue, né? E a repressão também da emoção. Então, assim, antes do seu curso, o que que eu fazia? Insônia, o que que você faz? Acalmar a mente, acalmar a mente, acalmar a mente, né? E aí, depois do seu curso, eu fui analisar e descobri a deficiência de sangue, uma síndrome que eu não sabia analisar antes. E eu pensei, poxa, não adianta eu ficar acalmando a mente dela se ela não tem sangue, né? Porque o sangue é a Exatamente. cadeira que a mente senta, né? Então, não ia adiantar eu acalmar a mente se eu não nutrisse o sangue dela. Então, o que que eu fiz? Eu orientei a alimentação, falei para ela comer mais raízes, como mandioca, batata baroa, assim como você orienta, né? E Aham. assim, uma pessoa de mais idade, a gente consegue ir a fundo, né, nessa questão da alimentação, né? Porque eles entram mesmo nessa Uhum. alimentação. E eu fiz o Tuiná, que você ensina da insônia, Ah, no rosto? ela no rosto. Ixi, ela adorou, saiu, falou Nossa, assim, nossa, estudar é que isso muito foi bom, muito né? maravilhoso, muito É. bom. O Tuiná, ela saiu muito relaxada da sessão, falou que dormiu muito bem naquela noite. Orientei a parte da meditação, né? Ela sentiu dificuldade, mas ela tá tentando, porque assim, como ela não tem o sangue, a gente sabe que é muito difícil a pessoa conseguir relaxar, né? Exatamente. Assim, mas ela está tentando. Falei para ela que ela tem que acalmar a mente, para a mente não gastar tanto o sangue, né? E orientei também o Qigong do rim, que você ensina lá no curso. Ela tá Ela fazendo? está fazendo também o Qigong do rim. Ai, que legal. Nossa, que bom Fiz que ela tá seguindo, hein? tá seguindo, fiz a combinação de pontos ali,
do Beichu, né, para tonificar o sangue, o Bexiga Tá 17, o usando o Bexiga Backshoe, né? 20. Que Estou usando o maravilha. Beichu, que eu não usava um ponto muito importante que eu te falei também, que É, eu não usava pela questão de que eu não conseguia localizar os pontos, né, da ali na coluna. coluna. E Não agora você está aprendi isso usando. na minha pós e agora eu estou usando. Com o seu vídeo ali explicando passo a passo, ficou muito mais fácil localizar os pontos e Nossa, estou usando agora. dá uma diferença grande quando começa a usar esses pontos, né? Dá muita diferença. A gente vê o resultado assim Nossa, muito mais rápido. Muito é mais rápido. interessante como não se usa muito backshoe, esses assentimentos. São pontos assim, eu recebo também, eu aplico, assim, só em receber essa aplicação, a mente já calma, já dá uma sensação que penetrou mesmo, chegou lá nos canais, o tratamento está fazendo efeito, porque na hora você sente a diferença. E aí, você Sim, usando nesses pacientes que você está tendo agora, novos, você está sempre usando e sentindo uma melhora maior. sempre usando agora, não deixo de usar mais o Backshoe, não tem como. É, É igual eu te falo também, uma coisa que eu não utilizava, que era a língua e o pulso, porque a gente sai com muita dificuldade de usar, diagnosticar língua e pulso. O jeito que você explica ali o pulso ficou muito mais fácil para a gente analisar, muito mais fácil. A quando língua não tem também, saburra, quando tem, onde ela está localizada, né? onde está Porque não é localizada. muito difícil, a questão é a progressão dessa forma de avaliar, né? A Saburra forma de e corpo avaliar. separado, né? Isso ajuda muito, porque na pós a gente aprende tudo junto e misturado, né? Então fica muito difícil para entrar na nossa cabeça ocidental, né? É, já Fica olha muito ver difícil. tudo, né? Já quer fechar tudo. Mas é muito bom. E agora sim, eu não consigo mais fechar uma síndrome sem utilizar o pulso, uma ferramenta que eu não utilizava. A Isso ficou muito mais velocidade, fácil. você não usava a velocidade, não? Quando é mais de 80, menos de 60, calor, frio, você não usava isso? Não usava. Ficava muito na questão assim de verificar como que o pulso é, filiforme, em corda. Isso é muito difícil, né, a gente avaliar. Então, de acordo com o que você falou, vamos avaliar primeiro a frequência, se é rápido, se é lento, se é superficial, se é profundo. Então, isso facilitou muito, porque só com esses tópicos a gente já consegue um resultado, já consegue chegar em alguma coisa, né? É. Aí na pós ficava muito assim, como que é? Em corda, filiforme, eu não sei o quê. Então a gente ficava meio perdido e acaba que assim, você deixa de canto, né? Porque você vê que é uma coisa muito difícil, que é muito difícil em você conseguir, então você acaba que guarda na gaveta e acaba que não utiliza. E hoje em dia não, Nossa, o paciente Sueli. chega, eu já meço o pulso dele e assim, faz total diferença. Dá muito assim mais segurança para fechar a síndrome. O Nossa, pulso e a interessante. língua. Integrou já vários pontos aqui. E a sua postura profissional, assim, como é que você está agora quando você recebe o paciente? Porque eu acho que a segurança é nítido, né? É uma questão que o paciente percebe logo quando você sabe o que está fazendo. Quando você recebe um paciente Uhum. novo hoje, essa paciente, por exemplo, que você fechou, você chegou à estagnação do fígado, aí da estagnação do fígado veio. Puxou o rim, né? A energia do rim, deu a deficiência do rim Aí deu de yin, de e yang do rim, você de fechou isso? yin, de De yin do yin do rim. rim, Uhum. tá. Aí depois a deficiência de sangue. Isso, a deficiência de sangue. Tá. Então, você fechou aí uma síndrome, a segunda, depois a terceira, né? Uma E progressão a, de síndromes. e a deficiência de yin do coração também. Ah, tá. E gerou Porque uma aí desarmonia com o coração. o rim não conseguiu subir para resfriar o coração e o coração ficou acelerado. E o coração Ah, também tá. não conseguiu descer para aquecer o rim. Interessante. Então, foi estagnação, gerou deficiência de rim, desarmonia com o coração e depois deficiência de sangue. Isso. Então, olha só, essa síndrome aí é muito importante, é uma síndrome que cronificou. Só em você falar assim, a gente já imagina diversos sintomas. Me Uhum. diz um pouco, assim, uma questão que eu acho que vai ser muito útil para vários profissionais. Como é que ficou o espírito dela, a mente, a sede, suor, a fome, a sede, o suor, a fome, a urina.
a evacuação, me dá um panorama geral, porque a gente vai enxergar a síndrome em toda a fisiologia, que é o mais difícil que eu observo para os profissionais. Agora, na ponta, assim, no final das síndromes, que é a deficiência de rim, coração e sangue, como é que ela estava no geral? Não precisa ser exatamente, mas um pouco desse comportamento, dessa fisiologia dela, como é que ela está? Olha, ela está muito melhor, porque ela tinha suor noturno, né, caracterizado pela deficiência de rim. Ela tinha sede, mas não bebia muita água, sede sem polidipsia, fome sem polifagia, então sentia fome, mas comia pouquinho. Então o apetite foi melhorando, foi conseguindo beber mais água. Uma coisa que ela me reclamava muito era a constipação, porque ela conseguia ir ao banheiro uma vez na semana, e Nossa! assim, uma constipação crônica, e ela fazia aquelas fezes de bolinha, e o Deficiência de intestino foi sangue. melhorando, e isso, deficiência de sangue. Ali eu já vi na hora a deficiência de sangue, na constipação. Então, foi assim, E a uma mente? reação em cadeia. A mente, ela falava assim, reclamava muito assim de falta de memória, que ela não conseguia concentrar, pegar um livro para ler. Mas eu pensei, você não vai conseguir ler um livro com essa falta de sangue que você tá. Você não vai conseguir concentrar para ler um livro, né? E aí ela está tentando, né, começar esse hábito de ler o livro. Então tá assim melhorando muito. A parte da constipação já tá, a gente já vê que está melhorando. As fezes estão começando a ficar mais inteiras, né? Porque tem que ser inteiras, não de bolinha. A Nossa, mente, assim, a interessante. gente vê que ela está mais feliz, porque ela tem depressão também, né? Então, eu vejo, assim, que ela está mais animada. Ela fala, assim, que ela está gostando muito da acupuntura, que ela fala que é um momento que ela tira para ela, um momento de cuidado dela, né? Então, ela é uma paciente, assim, que vai toda semana, ela... Como o paciente vê o resultado, vê a nossa segurança em indicar, em orientar, ele acaba que cria esse vínculo, né? E ele vê que isso é importante, esse acompanhamento semanal, não faltar. Então a gente vê assim que ela está cada vez melhor, melhorando sempre. A Nossa, que insônia, espetáculo, principalmente hein? a insônia, né? Tá Que também está dormindo? dormindo melhor, tá? Ela acordava durante a noite, demorava a dormir, era insônia inicial, Ela era demorava a dormir. Ela demorava a deitava umas dormir. 9 horas da noite e ia conseguir ir lá pela 1 hora da madrugada. Nossa, bem coração e Ficava rim, muito né? tempo. Bem coração e rim. Ela, assim, foi uma paciente que foi... eu não sei se é por causa que agora, por causa do curso do diagnóstico, ou se ela tinha, assim, as síndromes bem certinhas, sabe? Os sintomas, assim, bem certinhos. Eu não sei te falar. Mas, assim, eu via o conjunto, né, de sintomas, assim, bem a síndrome mesmo. Tanto a deficiência de sangue, a deficiência de do coração, a deficiência de do rim, estava tudo ali bem estatalado, assim, para mim enxergar. Não, é você que mudou, com certeza. Foi você que agora consegue enxergar. É muito diferente, Suelen, porque você está no processo e quem está fora enxerga melhor, né? Você está falando, assim, é uma síndrome importante, a quantidade que você cresceu, sabe? É impressionante. Vamos contribuir com esses pacientes aí de Sacramento. Vamos sim. Muito legal que a Suelen é de Sacramento, no interior de Minas. Aí, quando eu comecei, eu perguntei a quantidade de habitantes, são 25 mil? 25 mil habitantes. 25 mil habitantes perto de Uberlândia, 2 horas Isso. de Uberlândia. Então, é bom saber que tem uma profissional assim, de qualidade aí. Com certeza você vai crescer cada vez mais, porque essa identificação da síndrome é um tesouro para as cidades. Ter um profissional com essa capacidade é crescimento certo, porque a segurança para chegar na raiz de um ser humano, de toda essa desarmonia, você falou aí de 5, 7 alterações e chegou a concluiu aí, não ajudei em nada, é seu, a tua conquista é sua, né? Imagina. O programa tá Foi tudo que eu lá, aprendi no programa. mas você seguiu, né? Você teve força para seguir, porque também não é muito rápido, né? Você Não. falava para mim, Raquel, eu entro lá todo dia para ver se tem vídeo novo, para seguir Todo essa dia. vontade de aprender, né? A gente Muita via vontade de assim, aprender.
teu desejo, via que era uma missão mesmo do espírito, assim, de querer absorver o máximo, e aí agora você está vendo já o resultado. E é uma grande satisfação ver, porque a gente precisa de exemplos, né? A gente precisa e os pacientes precisam de nós. Então, eu fico muito feliz de você estar nesse processo de crescimento. Agora, divulgar o seu trabalho aí, pensar que você já está numa transição, já está atendendo quase todo dia, né? Todos os dias, Isso. mais no final do dia. Pensar no seu consultório e ter um trabalho todo dedicado à medicina chinesa, assim, você percebe essa possibilidade? Como é que você se sente? Se sente mais segura para ser uma profissional de qualidade de medicina chinesa e seguir ao longo de toda a sua caminhada? Com certeza, Raquel. Eu falo que eu já te falei várias vezes, né, que se não fosse você, eu tinha desistido da medicina chinesa. Porque, assim, o conhecimento que eu saí, não é falando mal, eu tenho muita satisfação pela pós-graduação que eu fiz, agradeço muito. Foi, assim, um start, né, para a minha profissão, mas eu saí muito deficiente de lá. E eu tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Igual eu falei no início, eu via o resultado, eu sabia que a medicina chinesa era bom, né, que ela é ótima, só que eu não entendia, né, não conseguia fechar a síndrome. E eu estava quase desistindo, sério mesmo, eu estava quase desistindo, tava. Eu estava quase desistindo porque eu falo, gente, eu sei que o paciente está melhorando, mas o porquê que ele está melhorando? Eu preciso disso. Não é nem para ele, porque ele quer ver melhora, né? É para mim mesmo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E eu te falei, se não fosse por você, eu tinha desistido e tinha mesmo. Graças a Deus você apareceu com o seu curso, com sua orientação. Para mim foi assim, é uma diferença na minha vida, é um marco. Tem a Suelen, acupunturista antes do diagnóstico de ouro, e Suelen, acupunturista depois do diagnóstico de ouro. Hoje Nossa, eu que me sinto espetáculo, hein? muito mais segura, a cada vez mais, muito mais segura. A cada paciente que vem, a gente tem essa prática, começa a utilizar os conhecimentos que aprendeu no curso, vai vendo os resultados. E hoje em dia, assim, estou muito mais segura. Tenho só que agradecer a você, essa disponibilidade que você tem de disponibilizar o seu conhecimento para a gente. E espero que esse vídeo chegue para muitas pessoas que estavam no meu estado, que eu estava antes, que possa ajudar muito mais profissionais, que, assim, é um marco na minha vida, é o seu curso, com certeza. E você está, sua vida pessoal, assim, está se sentindo mais segura? Porque eu acho que quando a gente melhora profissionalmente, eu acho muito bonito ver um profissional se realizar, porque a profissão interfere em tudo que a gente é, né? Você está se sentindo melhor como mulher, como pessoa, está se sentindo mais forte, porque a profissão dá uma segurança, né? Com certeza. Numa das suas aulas você falou, né, Suelen, você está muito em dúvida aí entre suas duas profissões, acupuntura, farmácia, você vai ter que meditar. Medita 15 dias e depois a gente volta a se falar. E eu precisei daquela meditação, essa orientação de meditar. Isso é muito importante. Às vezes o profissional assim só orienta o paciente. Melhora a alimentação, você precisa melhorar a alimentação, inclui isso, inclui aquilo, faz meditação, faz o Qigong, mas o profissional mesmo não fazer, não adianta, porque a gente precisa estar bem para atender bem o outro. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue passar para o outro. Tanto também na intenção, né? Mesmo assim, na hora de colocar a agulha, a gente tem que estar com um pensamento bom, colocar aquela agulha pensando que aquela agulha vai melhorar o paciente, vai ajudar, toda a sua orientação vai ajudar ele. Então, assim, eu me sinto assim, muito segura hoje em dia com as suas orientações e o que eu oriento com o meu paciente. E eu percebo também que você não está focada na acupuntura, que é algo que a gente fala muito, né? A acupuntura é importante, é uma ótima técnica, mas a medicina chinesa é muito mais do que isso. Então, você orientou a dietética, os hábitos, percebeu como a emoção muda, o porquê que a emoção adoeceu essa paciente da insônia. Então, você consegue enxergar o ser humano como um todo, né? Você tem uma técnica, você não usou uma técnica só. Nesse caso, está usando Qigong, que é uma maravilha, né?
Nossa, eu sou apaixonada pelo Qigong, porque a gente faz, Muito bom. muda, o paciente pode fazer em casa e ele mesmo muda com o Qigong, que é incrível, né? E como se fala pouco em Qigong no nosso Muito meio, pouco. né? Uma técnica tão Eu mesmo não importante. conhecia. Uma técnica muito Você já tinha importante. ouvido falar na pós? Não, na pós não. Nunca Não ouviu tinha falar ouvido nessa falar. técnica? Já tinha pesquisado assim na internet, mas ouvi Não falar sabia como que bem o que funciona, era, não né? sabia, não. E foi assim, Interessante. muito bom. Antes do seu curso, para mim era só acupuntura mesmo, só agulha. Só agulha que eu fazia. Não tinha orientação de exercício, mente, meditação, alimentação, nada. Só acupuntura mesmo. E depois do seu curso que eu fui a cada vez acrescentando cada prática à minha prática clínica, né? Vamos orientar aqui a alimentação para esse paciente, vamos orientar uma meditação, vamos orientar um exercício. Tanto também pela essa paciente que eu te falei, ela é uma pessoa que não praticava exercício físico. Eu tive que orientar ela, porque sempre assim, procurando trabalho, 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 eu esquecia da prática física, né? A E ela mesa, né? precisava desse exercício, a É, mesa. Ela é. precisava desse exercício para liberar esse fígado, né? Liberar essa estagnação do fígado. Claro que pode não ter relação sexual e circular através do exercício, né? Não, a pessoa não precisa adoecer porque não tem relação sexual. É importante saber que tem uma energia ali Isso, com uma tendência a bloquear, mas se fizer exercício, se fizer Qigong, vai liberando, né? Agora, se vai ficar liberando, parada, vai ficando mais vai circular irritada. energia. É. É isso mesmo. E ela falou assim: eu não gosto de fazer nada, o que eu gosto de fazer é caminhada. Eu falei: então vamos caminhar, né? Vamos caminhar, vamos começar. Começa 3 vezes na semana, né? Vai aumentando, faz meia horinha, cada vez vai aumentando. Né? O É, importante é começar, né? O importante é começar. com certeza. E desde a primeira vez que eu te vi, eu acho que a medicina chinesa, a gente já traz, o profissional já tem aquele dom. Como tem um artista, acho que é o Michelangelo, que fala que a arte está ali dentro da pedra. A gente só libera e eu acho que como se ela brotasse, né? Então, a medicina chinesa estava muito forte dentro de você, que é essa intenção, o desejo, o propósito, que quando o aluno, o profissional não tem, ele é pragmático, ele é mecânico, não dá. A medicina chinesa é o nosso espírito. É necessário que, além de estudar muito, você tenha esse espírito, esse coração cheio para tratar, que é a missão, né? Então, você sempre teve isso. Você só encontrou uma luz ali, que foi o caminho correto para lapidar, né? E agora é só trabalhar. Agora vamos para a faixa preta. Você está na faixa Vamos para a faixa marrom, preta. adora chegar na preta, é um espetáculo. São mais de O 10. objetivo é na É, faixa preta. com certeza. Vai chegar na preta logo, porque você é uma marrom muito forte. Faixa preta, para quem não sabe, são os profissionais que diagnosticam qualquer doença crônica e atendem mais 10 ou mais pacientes por semana. Então, hoje você está atendendo numa média aí de 8, 7 pacientes, né? Isso, Com o tempo que isso. você tem, O tempo vamos... que eu tenho. imagina, com mais tempo, né? Que você está fazendo uma transição de profissão, vai Uhum. chegar a 10 e vai aumentar, porque ser tratado por você, com certeza, é um privilégio. Profissionais assim, a gente precisa nutrir para cada vez crescer mais. Foi uma honra te orientar. Eu estou aqui para o que você precisar. Vamos continuar aí. Vai ser muito bom te entregar a placa de faixa preta, Se tá Deus bom? quiser, essa faixa preta vai chegar logo. Vai chegar Se logo. Pode. depender da minha vontade e atitude, vai chegar. E é muito Da minha bonito ver a sua dedicação. segurança. Você está muito segura e assim parece que separou a menina da mulher. Hoje eu falo com uma mulher e, assim, é uma honra, porque isso, lógico, que a gente só faz quando os dois lados movem, né? A gente daqui fez a nossa parte, você está fazendo a sua, e aí o resultado vem. Então, parabéns mesmo, siga, porque a gente precisa desse calor, dessa chama acesa. Você tem a força aqui, você tem a força dos seus pacientes, aí conta com a espiritualidade, com alinhamento, com Qigong,
porque a sua dedicação, fazendo sempre o seu melhor, o resultado é certo. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Raquel. Muito bom. Muito obrigada por essa oportunidade. Essa oportunidade que você deu para a gente também aí do seu tempo. O vídeo, ele é uma grande missão, porque toca, né? Muitas pessoas precisam aí dessa orientação, independente de estar no programa ou não, de ser meu aluno ou não, mas profissionais que buscam a medicina chinesa, né? Buscar aí, que você buscou e muitos estão buscando, e a gente está aqui para contribuir, tá bom? Um beijo bem grande, muita luz, muita força, que a cada dia você seja mais útil. Obrigada. Um beijo para você também, fico muito agradecida pela oportunidade. Beijo, força aí para contribuir com a comunidade aí da sua cidade, Sacramento, buscando aqui, recebendo pacientes daí, busca, botar sempre, tem uma luz aí, tem uma profissional de ouro para indicar, tá bom? Vamos trabalhar pela nossa cidade, nosso país, com integridade, para contribuir com a saúde. Uma excelente noite, muito obrigada. Obrigada para você também. Beijo. Um beijo.